Ok, vamos falar agora então do segundo princípio da prática de vida integral. Vocês têm notado porque qual que é a importância, né, de se falar de princípios de prática, que são 18 princípios, né? E a cada princípio nós vamos conseguindo compreender como que a prática, a compreensão desses princípios na prática podem nos preservar e nos levar a utilizar as experiências do dia a dia, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente aprende, para nos possibilitar uma transformação de uma forma mais rápida, de uma maneira mais consistente e de uma maneira mais a garantir, né, que a gente utilize a vida como uma prática de aprendizado, né? Garantir que nossas experiências sejam valiosas, no sentido de que se a gente aproveitar aproveitar essas experiências, né, entendendo como praticá-las, né, no sentido amplo, né, de obediência a esses princípios, então a gente vai obter muito mais aprendizado num tempo muito mais rápido e poder utilizar esses aprendizados, então, para poder obter melhores performances, para poder obter melhores resultados, melhores estados internos, melhores situações. Tá? Então, volto a insistir na questão de perceber a importância desses princípios de prática, porque não é à toa que a gente está falando aqui, porque isso tem um sentido realmente de maximizar o aproveitamento das nossas experiências. Okay? Então, o segundo princípio é: assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma a responsabilidade pela sua prática, assuma a responsabilidade pelos seus padrões, né? Então, quando a gente fala em assumir responsabilidade pela prática, assumir responsabilidade pela vida, nós estamos falando do quê? De assumir responsabilidade pelos padrões, pelos seus padrões de comportamentos, pelos padrões de atividade mental, de pensamentos, das emoções, né? Na maneira como você se relaciona através desses padrões. Então, como você se observa para perceber como você dá respostas para o mundo e dá resposta às interações, dá resposta a cada evento, a cada fato que te acontece. Então, a possibilidade da gente alinhar escolhas, né, e possibilidades elevadas na nossa vida, né, segue então esse princípio de a gente assumir responsabilidade, né, assumir responsabilidade. O processo da vida, em termos de movimento, ele pode ocorrer para duas direções, né? Isso é comum acontecer em todos os seres humanos, em todos os momentos da vida, em todos os momentos, os estágios de desenvolvimento, de evolução e de despertar do ser humano. Então, o nosso cérebro, nossa consciência, enquanto processo perceptivo, tem duas formas de se comportar, ou para frente ou para trás. Então, a gente se diz que nós geralmente vivemos num estado contraído ou num estado de elevação, de transformação para o futuro, ok? Esses dois estados, cada um tem a sua importância peculiar, mas à medida em que nós incluímos o estado contraído no estado expandido, ou no estado de possibilidades, né, no estado de futuro, no estado para frente, para mudança, para ser algo diferente, ser aquilo que nós não somos, nós adquirimos muito mais consciência e assumimos responsabilidade pelos nossos padrões de comportamento, tanto interno como externos. Por que o nosso sistema se comporta daquela forma? Então, é preciso pensar essa tendência de se contrair ou de se expandir em termos dessa questão de assumir a responsabilidade, né? Então, como nós fazemos essa escolha para contrair ou para expandir? Por exemplo, se você está, imagine-se como um feto no útero materno, no momento do nascimento, quase prestes a nascer. Então, o que vai acontecer ali? Há uma tendência do bebê, do feto, a se contrair, a não querer nascer, né? Não querer nascer. E esse não querer nascer, na verdade, é preservado, baseado num princípio de estabilidade da consciência ali, do processador perceptivo do corpo do bebê. Por quê? Porque
Por que ele se contrai? Porque tem uma intenção positiva por trás ali. Né? Teoricamente, ele pensa que se ele se entregar e se deixar nascer e se entregar para o novo, para o que está ocorrendo, porque ele não sabe o que está ocorrendo do outro lado lá, é desconhecido para ele, é navegar no desconhecido. Então, pelo princípio de estabilidade, nós tendemos a ficar contraídos. A contração nossa, embora ela tenha um efeito, ela pode ter um efeito negativo por negar a possibilidade de expansão, ela simplesmente acontece daquela forma, porque a gente se contrai, porque há uma intenção positiva do sistema em nos preservar. Então, assim como o bebê ele tem uma falsa sensação de que ele precisa ficar ali no útero, porque o útero acolhe ele, porque o útero tem tudo o que ele precisa para ele, oferece tudo o que ele precisa, então ele está bem ali. Né? Teoricamente, ele está tendo tudo o que ele precisa para a sobrevivência dele. Né? Mas algo maior dentro dele não pode visualizar que ele tem um caminho de expansão, ele tem um caminho após o nascimento que tende para uma vida que o espera do outro lado, né? Que o espera do outro lado, esperando a chegada dele, vamos dizer assim, esperando que ele saia desse processo ali do útero, né, para poder se expandir. A expansão, então, ela vai de encontro sempre com o quê? Com uma nova realidade, uma realidade que se manifesta num campo que a gente ainda não decodifica. Então é normal esse movimento, o que a gente precisa é entender. Por isso que a gente diz que diga sim a toda a experiência. Né? Diga sim a toda a experiência, porque aquela experiência pode estar querendo, embora acontecendo num campo desconhecido, pode estar querendo te mostrar algo que, embora desconfortável, está querendo te mostrar algo que faz parte da necessidade, da continuidade do seu ser no movimento de expansão, da sua consciência. Então isso é uma coisa inevitável, por isso às vezes nós precisamos tomar consciência, ter responsabilidade sobre nossos padrões, para tomar consciência de que sim, nós precisamos nos preservar através do estado contrativo, mas ao mesmo tempo entender que em alguns momentos nós somos chamados a sair fora daquele campo que nos preserva ali. Né? Então, a responsabilidade então vai de encontro ao fato de que nós, para podermos abrir uma possibilidade de alcançar e nos alinharmos às nossas escolhas mais elevadas e novas possibilidades mais elevadas do nosso ser, em alguns momentos nós vamos ter que ceder, né? Nós vamos ter que ceder e criar um processo de abertura para mudança de estados e mudança de padrões contraídos, porque isso sugere a nossa expansão. Tem algo no campo desconhecido nos aguardando, nos esperando para realização de novas possibilidades mais elevadas da nossa consciência. Nós temos que ter essa consciência, esse equilíbrio entre expansão e contração. Isso é normal acontecer, isso é normal. Né? Só que a responsabilidade então nos remete, a responsabilidade ao estado, pelo estado contraído, pelo padrão contraído, né? Nos remete a essa visão de que é o momento agora de permitir, através de um sim, né? Permitir que a gente possa brincar de viver e aceitar o que a vida tem a nos trazer naquelas regiões onde a gente não conhece, porque senão a gente não vai avançar nunca, vai ficar sempre contraído, né? E é possível a gente assumir responsabilidade por esses padrões de pensamentos, de emoção, de comportamentos e da maneira como a gente se relaciona com a vida, com o mundo, com as pessoas, com nós mesmos. Então, esses padrões de interação, né, que são a maneira como a nossa percepção processa os estímulos e a maneira como nos condiciona a dar respostas para o mundo. Então, a gente acaba se expressando e fazendo escolhas através dessa consciência de responsabilidade sobre o que o nosso estado contraído está nos preservando, o que ele está trazendo para nós, o que ele está dizendo que nós precisamos continuar mantendo ali, o porquê, qual a intenção positiva por trás daquilo ali, mas ao mesmo tempo observar, mas esse momento agora não seria um momento em que a natureza, com nossa consciência, nossa vida, nos chama para para uma nova dimensão, para a gente explorar maiores potencialidades do nosso ser, e maiores potenciais de realização e performance melhores, resultados melhores, estados melhores de consciência, visões mais ampliadas de consciência, que depende dessa expansão.
né? Então precisamos lançar a luz do princípio de responsabilidade sobre os nossos padrões contraídos, né, para sugerir a abertura e a amplitude, né, e a ampliação para esses níveis mais elevados de consciência que dependem do nosso trânsito e do nosso enfrentamento para que a gente possa galgar novas capacidades de decodificação nos mundos e nas dimensões ainda não conhecidas. Nós precisamos se dar essa oportunidade. Às vezes a gente enxerga esses padrões, né? Esses padrões de pensamentos, de emoção, de comportamento. Às vezes a gente não enxerga, porque ele é tão arraigado e ele fornece tanto sentido de proteção, de preservação para nós, né, e de algum benefício, de interesse, de prazer que a gente tem, que o cérebro, pelo próprio princípio natural de estabilidade, acaba nos retendo naquele estado contraído aqui, porque prevendo que qualquer outra condição ambiental ou qualquer outra condição de processamento em qualquer campo de rede de processamento da nossa consciência nos vai ser prejudicial e vai destruir o nosso sistema. Né? Mas a gente tem que pensar que se a gente nós podemos ter também ali um sentido de destruição se a gente se mantém excessivamente ali. Por exemplo, se o bebê se mantém, deu os 9 meses, a contração começa e ele se nega a nascer, o que vai acontecer? Embora ele tenha ali o sistema dele tenha uma percepção ali de que de que ele não pode ir para uma dimensão que ele não conhece e ele tentar continuar se preservando, porque ali ele tem tudo, quando chegar aos 9 meses, o que vai acontecer? Ele não vai estar preparado para nascer. Nesse caso, ele acabou se destruindo pelo próprio sentido de preservação. Então, o próprio sentido de preservação, de contração, tem um limite, né? Porque se a preservação... se a contração é direcionada para a preservação, então ela perde a sua lógica de ser, ela entra em contradição quando ela leva esse padrão ao extremo de contração, uma vez que acaba destruindo o sistema. Então fica uma contradição aí, tem que perceber isso, essa contradição. Isso que é assumir responsabilidade, perceber que se eu mantenho a contração por razões de preservação, é verdade também que o excesso dessa preservação, né, dados as manifestações naturais às quais o meu ser está sujeito, acaba também me destruindo. Então não faz sentido eu preservar, né? Eu manter a contração para me preservar, sendo que a própria contração pode me levar à morte. Então há aquele momento de decisão do ser mesmo, que ele tem que partir necessariamente para uma outra dimensão dele mesmo, se elevar para poder se alinhar com as suas escolhas e possibilidades mais elevadas, ok? Esses sentidos de estados contrativos, de estados contraídos, eles geralmente residem em camadas ocultas de compromissos conflitantes que nós temos com a vida, com as pessoas, com as interações, com os eventos. Temos compromissos conflitantes, por isso que a gente se contrai ali, como o bebê se mantém ali no útero, porque ele tem um compromisso ali com o prazer dele, com a sobrevivência dele, com a relação com a mãe, com o acolhimento do útero materno. Está tudo muito fácil para ele ali, né? Ao mesmo tempo, ele percebe que a natureza então começa a empurrar ele para ele poder, induzindo ele a perceber que ele vai chegar um tempo em que ele vai ter que começar a viver com certa autonomia, e não depender tanto da mãe. Ele começa a perceber isso como pressão, né? Então isso começa a gerar um conflito entre o ter que nascer, se tornar autônomo, né? E começar a ter autonomia em tudo e responsabilidade pela sua própria sobrevivência em conflito com a necessidade de continuar ali e manter o princípio de estabilidade. Então esses compromissos conflitantes, eles ocorrem em todas as esferas da nossa vida. Então a gente tem esses compromissos com o conforto, né? Com o conforto, né? A gente tem um compromisso com estados assim, enfraquecedores, né, do nosso ser, porque aqueles estados parecem nos manter de certa forma preservado ali, né? Então a gente acaba mantendo hábitos contrativos mesmo. A gente tem esse compromisso com benefícios que aquela situação nos dá. Por isso a gente se mantém ali, porque há um interesse ali, há prazeres que a gente extrai dali, há situações de certa estabilidade que nos mantém ali, em caso que a gente se imagine numa outra situação, a gente pode sentir aquilo como uma ameaça. Qualquer situação que a gente não decodifique é uma ameaça para a gente. Então, a gente tem essa tendência de
né, de manter esses conflitos, mas o que acontece é que a gente não percebe como eles se alojam nessas camadas ocultas, e a responsabilidade nos remete para esse clareamento dessas camadas ocultas, para isso entrar em contato, enfrentar essas camadas ocultas e perceber o alojamento, a localização desses conflitos, desses compromissos que a gente tem, esses pactos, contratos que a gente tem com a realidade, né, com as interações, que são estruturas que a gente cria no mundo para poder se preservar e se manter ali. Mas aí o fato é que se a gente mantém, de novo, se a gente mantém então esses extremos, né, de estados contraditivos baseados nesses compromissos conflitantes, a gente não percebe essa contradição, né? Então a gente acaba se destruindo também. Então é preciso perceber que, num determinado momento, esses prazeres, essa estabilidade, esses interesses, né? Essas satisfações que a gente tem por manter um sistema ali, devem ser trocadas por outros tipos de satisfação baseadas numa perspectiva mais ampliada do nosso ser, né? Muito mais ampliada. Então isso nos remete a novas dimensões, a experimentar novos estágios de satisfação, né? Porque a satisfação não acaba nunca, ela é infinita, ela é infinita, né? Não tem fim a satisfação, não tem fim o prazer, né? E nós precisamos até tomar consciência disso, nessa questão da manutenção dos nossos hábitos, né? Eu preciso estar sempre replicando o meu hábito para que o meu vício, o meu conforto, para que aquela satisfação ocorra. Então, nós precisamos entender que essa satisfação ela pode ser realocada em outros níveis dimensionais do nosso ser, a partir do momento que a gente adquire mais habilidade para decodificar a realidade em outras dimensões, em outras regiões, né, que fazem parte do nosso inconsciente superior, né? E isso, então, tudo isso, né, que a pessoa continua nesse estado contraído, acaba impedindo ela de viver de acordo com as suas escolhas mais elevadas. Esse é o fato, né? Então, um dos elementos para a gente assumir essa responsabilidade, então, o primeiro elemento é enxergar esses compromissos conflitantes que se alojam nas camadas ocultas do nosso ser. Essas camadas de compromissos conflitantes. O que aquele compromisso, que tipo de prazer me mantém naquele compromisso ali? E o que a natureza me chama agora para viver uma nova vida, uma nova experiência, uma nova forma de experimentar a realidade, e que eu vou ter que ceder para aquele compromisso para me comprometer com algo mais essencial, com algo mais amplo, com algo que confirme a continuidade do meu ser, né, para aquilo que a natureza está me chamando, com o propósito de me posicionar diante da minha verdadeira identidade na natureza. Okay? O segundo elemento é ver os resultados das nossas escolhas passadas, né? Então, como você está hoje? Onde você chegou hoje? Como que você opera hoje? Como você funciona? O que você obteve sendo que você foi a partir das escolhas que você fez pelos hábitos anteriores, pelos estados de contração. Você preferiu se manter contraído? Ok, o que você obteve hoje? Como você está hoje devido a essas escolhas de contração ao invés das escolhas de expansão? Então, como é que você está hoje? Então, basta ver esses resultados, né? Ok? Basta ver esses resultados para você avaliar aonde a vida te trouxe pelo fato de você ter mantido esses estados de contração, por medo de enfrentar, às vezes ter chegado o momento que a natureza te convidou para esses novos padrões, para decodificar essas novas formas de perceber as experiências, de perceber a realidade, e você se negou e manteve o hábito, devido a não sacar esses alojamentos de compromissos conflitantes. Ok? Então, avalie, então, se a natureza te trouxe até aqui, hoje, né? O que poderia ter sido diferente, que você poderia ter feito diferente, poderia ter optado, que com certeza, optado a abrir mão, né? E optado por um novo hábito, que hoje você poderia estar em um lugar diferente, ok? E o terceiro elemento é como você projetar, né, se você continuar mantendo esses hábitos, mantendo os estados contrativos, né, a despeito, claro, do respeito
do respeito ao sentido de preservação do hábito ali, porque às vezes aquele hábito está te preservando de uma armadilha perante a vida. Então é uma inteligência que faz parte da sua rede arqueológica, da sua rede formacional, de sentido de preservação, de sobrevivência, de reprodução, que de certa forma é importante para você, até certo ponto é importante para você, que vai te livrar das armadilhas, vai te proteger dos problemas. Isso é importante. Então faz parte da rede do passado, da rede de registro de memórias que a gente tem para nos preservar, nos proteger, para a gente sobreviver. Ok? Só que o passado funciona assim, ou a gente aprende com ele, ou ele nos derruba. Nós temos que sacar, então, pela responsabilidade, sacar aonde que ele nos derruba. Da mesma forma que o bebê lá no útero tem que determinar que, se ele continua apegado ao útero, ele não nasce, ele pode matar a mãe, pode matar ele também. Então, o passado, até onde você aprende com ele, até onde ele te derruba. É essa diferença que tem que sacar. Né? Então, projetando para o futuro esses estados contrativos, esses hábitos que você vai manter e vai resistir, vai continuar resistindo a novas demandas da natureza para te remeter a novas dimensões, vai continuar resistindo e com isso vai perdendo a sensibilidade dos momentos em que os estados contraídos têm que ceder para os estados de expansão, né? Então aí você pensa assim, onde isso vai te levar? Onde esses hábitos atuais que você mantém, esses hábitos de contração, de pensamentos, de emoções, de crenças, de humores, práticas, atitudes, comportamentos, aonde isso vai te levar? Lá no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, até o final da sua vida. Como é que você vai estar lá no final da sua vida? Mantendo os hábitos que você mantém hoje. Então basta projetar e você vai ver como as projeções, né, de cenários, de situações, de como você vai estar, de dores, de sofrimento, ou de simplesmente você vai ficar do mesmo jeito que você vai estar hoje, vai se perceber que nada vai mudar daqui a 2, 5, 10, 20 anos, até o fim da sua vida. Né? Como é que é viver uma vida sem propósito? Como é que as pessoas vivem por viver uma vida sem propósito, sendo empurrados pela vida? Então, para a gente parar de ser empurrado pela vida e tocar a vela do nosso barco, dirigir o nosso próprio automóvel, o nosso próprio processador, a gente ter essa autonomia, é preciso assumir responsabilidade por esses hábitos e percebê-los aonde eles se alojam dentro de nós, para que a gente possa ter autonomia sobre eles. Com isso, lograr uma abertura de percepção, mais intensidade e presença, estar em presença com a vida, mais consideração e responsabilidade, se sentir vivo, presente, atuante, proativo. Isso só tem a pessoa que tem consciência dos seus hábitos, né? Que tem consciência desses padrões contraídos, que percebe esse movimento entre o voltar para se preservar e o expandir para experimentar novas dimensões da realidade, seguindo os sinais de chamados da natureza para nós. Há esses momentos em que realmente o tempo nos pede para nos preservar e há um momento em que o tempo nos pede para expandir. Ok? Então isso tudo fecha então o nosso segundo princípio aí, que é assumir responsabilidade pelos nossos hábitos, pelos nossos padrões, que são pensamentos, comportamentos, emoções, atitudes, né, que são escolhas, que são crenças, nossos humores, nossas práticas. Ok? Para quê? Para alinhar escolhas e possibilidades mais elevadas do nosso ser. É preciso ter então essa sensibilidade. Ok?